Olá, tudo bem? Para mim é uma alegria estar aqui falando ao seu coração e eu gostaria de compartilhar um pouquinho da experiência, que eu tenho com um filho de apenas 18 anos, seu nome é Davi, e também compartilhar uma palavra ao seu coração, amém? Que você possa receber, que você possa ser edificada nesse mês de maio com tantas palavras maravilhosas, amém? Em Provérbios capítulo 22, no verso 6, diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Aqui na primeira palavra nós temos ensina. Ensina a criança. Então nós já vemos uma incumbência, que Deus está nos orientando a ensinar a criança. Então nós vemos que há uma necessidade de ensinar todo o tempo a criança, para quando ela for adulta, ela não se esqueça, ela não se desvie daquilo que ela aprendeu durante toda a sua vida, durante toda a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude. E quem há de ensinar? Nós, amém? Que chamado, não é? Que responsabilidade, que ao mesmo tempo é difícil, é cansativo, mas é uma bênção, é prazeroso. E eu gostaria de falar que nós precisamos ensinar em todo o tempo. Em todo o tempo nós precisamos ensinar. Quando nós temos o nosso bebê, ainda recém-nascido, 1 mês, 2 meses, 3 meses, até ele chegar naquele mês que ele entende o que você está falando. É necessário ensiná-lo. Ele entende sim. Talvez nem tudo que a gente fala, mas ele sabe quando a gente está ensinando, quando a gente está corrigindo, quando a gente está dizendo sim e o não. E nós não podemos deixar passar essa oportunidade. Nós temos muitas oportunidades durante a vida dos nossos filhos para ensiná-los. E nós não podemos perder nenhuma dessas oportunidades, porque são sementes. E essas sementes, elas vão florescer. Elas vão dar frutos no tempo certo. Então, quando nós temos o nosso bebê, a gente precisa ainda assim semear a disciplina no coraçãozinho dele. Quando criança, quando 1 ano, 2 anos, 3 anos, nós precisamos ensinar em cada momento, em cada detalhe. Nós não podemos deixar passar, às vezes, aquele momento de rebeldia, aquele momento de choro sem necessidade. Nós precisamos ser firmes, dizer não, explicar o porquê, ensinar o que deve e o que não deve, ainda que a gente possa ainda ver aqueles olhinhos lacrimejantes de choro, que às vezes dói na gente, Mas é necessário, nós precisamos continuar sendo firmes, porque isso fará bem para ele, Existem aí relatos, existem ensinamentos de que o filho, a criança, ela precisa enfrentar as crises dela, ela precisa ouvir o não, quando realmente não pode. Ela precisa enfrentar esses momentos, para que lá na frente ela não venha sofrer. Então, há necessidade de nós aplicarmos a disciplina, sim, em todos os momentos, porque lá na frente ela vai se lembrar e ela vai saber se comportar. Eu lembro que quando o meu filho, ele era criancinha bem, não sei, uns 2 aninhos, 1 ano e alguma coisa, Eles têm as fases. Você sabe aí, Cada um tem a sua fase. Todos praticamente têm aquelas fases de birra, De querer deitar no chão e tal. E a primeira vez que o meu filho, bem pequeno, ele quis fazer isso, A gente estava saindo da minha mãe, ele ficava com ela,
E ali no trajeto para casa, a gente estava a pé, ele chorando porque ele não queria ir embora. Ele quis se deitar no chão, né, e sacudir as perninhas. E aí foi a primeira vez que ele fez isso. E o meu esposo corrigiu, né, porque a gente nunca aceitou, a gente nunca quis que ele fizesse isso, né. E corrigiu ele na primeira vez. E ele nunca mais fez isso. Outra situação também, quando eles são pequeninos, eles têm mania também de já no colo, às vezes, querer dar o bracinho, a mãozinha para bater, né? Então ele ainda mais ou menos nessa mesma idade, pequeno, ele estava chateado com alguma situação que eu falei, que eu falei que não, né? E aí ele teve essa atitude e na mesma hora, né, nós o corrigimos e ele nunca mais fez. Há situações que você vai precisar fazer várias vezes. Às vezes, uma vez só não vai ser suficiente, mas ensine. Não deixe de advertir, não deixe de ensinar. Outras vezes também a gente teve a oportunidade de ensinar para ele, como a gente ensinou essa questão da birra, de não fazer. Ele nunca fez isso em lugar nenhum, porque nós cortamos, né, desde o início para que ele não fizesse. Ensinamos, olhávamos nos olhos e nós explicávamos e nós corrigíamos ali no início. Então a gente nunca deixou de ensinar aquilo que era certo, aquilo que precisava ser feito, ensinando para ele o caminho. Olha, isso não pode, isso pode, aquilo não pode. Isso é necessário. É cansativo, como eu disse, porque às vezes você precisa ficar explicando e falando várias vezes. E às vezes algumas pessoas perdem um pouco a paciência por estar muito cansado, estressado, está passando algum problema. E aí deixa a criança, né, livre. Porque às vezes ela diz, né, a mãe diz, eu já falei várias vezes, eu já tô cansada de falar. O que eu quero dizer para você, mãe, não desista, não esmoreça, continue ensinando, continue semeando a disciplina, o ensino na vida dele. Eu tenho certeza que você fez planos. Eu tenho certeza que quando ele era bebê, ou quando estava ainda na sua barriga, você planejava, eu quero que meu filho, a minha filha seja assim, eu quero que ele faça isso, eu quero que ele faça aquilo. Nossa, eu quero que meu filho seja, né, a melhor pessoa. Então não desista de ensinar, você vai conseguir. Precisa ser maçante às vezes, mas não desista de ensinar. Ensina a criança no caminho, o caminho certo, o caminho que ela não vai ter problemas lá no futuro, na sociedade. Ensine em princípios de autoridade, a te obedecer, a ser submisso a você, ao seu esposo, aos pais, né? Aos adultos, aos mais velhos, porque ele vai ter que enfrentar isso. Vai ter que enfrentar isso quando ele estiver grande, na escola, ele vai ter que aprender a submeter. Então já ensine isso desde criança. Ensine a ser gentil, a ser educado, os primeiros, sabe, os princípios, os valores básicos para uma pessoa precisam ser ensinados, para que não tenhamos problema, para que ele não enfrente problemas lá na frente. Sabe? Até hoje, a gente ensina o nosso filho, ele está com 18 anos, ele vai começar a ir a trabalhar, ele está na faculdade, está estudando, então todo momento é oportunidade de ensinar, sabe? Esses dias mesmo eu estava ensinando ele, falando para ele sobre finanças, sobre como planejar a sua vida financeira, quando ele receber o seu salário, o que ele tem que fazer, porque eles não nascem sabendo. Às vezes nós pais temos essa mania, né, de às vezes pedir para eles fazerem alguma coisa, sendo que eles nunca fizeram. Faz isso para mim, faz aquilo, e às vezes não fica do jeito que a gente quer, ou às vezes eles não sabem, porque a gente não foi lá e ensinou antes. A gente quer que eles já saibam, né?
já fiquem sabendo e entregue do jeito que a gente quer. Faz isso, fulano, faz aquilo pra mim. E aí a gente quer brigar com eles, né? Chamar atenção por que ele não fez. Mas será que a gente ensinou? A gente foi lá e explicou primeiro, olha, você vai fazer assim, assim, você, né? A gente não ensinou como é o processo a ser feito. Então, nós precisamos, se a gente quer que ele realize, que ele tenha resultados, nós precisamos ir lá e mostrar. Olha, você tem que fazer assim, assim e assim, ok? Entendeu? Não, de novo, de novo. E isso é na prática, é no dia a dia. É quanto mais fazendo, vai se aprendendo, né? Nós precisamos ensinar sempre, dia a dia. Não deixar de empregar a palavra de Deus, de falar sobre Deus, de falar sobre a palavra e também nas nossas atitudes, nas atitudes deles. Porque é nisso que a gente aprende a temer a Deus, a obedecer a Deus. É lá nos princípios, é lá na base. Se eu ensinei o meu filho a ser obediente a mim, a respeitar, a saber ser gentil com as pessoas, logo, quando a palavra ser semeada ali, em conjunto com a palavra, vai ser mais fácil para ele poder praticar, porque isso ele já aprendeu, os princípios de como saber lidar com as pessoas, saber lidar com as autoridades, saber obedecer, vai ser tudo mais fácil, porque já está dentro dele isso, aquilo que você empregou, sabe? Então, o que eu quero dizer para você, mãe, não esmoreça. Por que eu estou dizendo isso? Eu não sei se é o seu caso, mas eu vejo tantas mães deixando passar, falando às vezes, já falei tantas vezes, não vou falar mais. Já ensinei, não vou ensinar mais. Não pare de ensinar. E em conjunto com o ensinamento, com a educação, ore. E outra coisa, profetize. Desde da minha gestação, eu impunha as minhas mãos sobre a minha barriga e profetizava. Eu orava e falava, Senhor, eu profetizo sobre a vida do Davi, obediência, que ele obedeça, que ele nos obedeça e obedeça ao Senhor. Eu repreendia todo espírito de rebeldia, eu repreendia sobre a vida dele e até hoje eu profetizo. Então é necessário ensinar, falar, explicar, sentar, ter uma conversa, mas também orar. Aquilo que eu não souber, eu peço ajuda a Deus. Senhor, me ajuda nessa situação, porque eu não sei. Porque nós, pais, né, nós não fizemos uma escola para sermos, né, especialistas a ser pai e mãe. A gente vai aprendendo isso no dia a dia. E com algumas palavras, né, com alguns ensinamentos que a gente vai absorvendo. Mas muitos somos nós mesmos que vamos aprendendo no dia a dia. Então é nesse dia a dia, quando eu não souber lidar com a situação, o meu socorro vem do Senhor, como diz o salmista, né? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então quando eu não souber lidar com a situação, eu oro. Eu busco ajuda, nós temos um ajudador, nós temos um consolador que vai nos ajudar. Se você estiver passando uma dificuldade com seu filho, nunca se esqueça daquilo que você ensinou, daquilo que você empregou sobre a vida dele. E continue ensinando sim, mesmo que talvez, eu não sei qual a situação, que ele às vezes não queira ouvir, ou às vezes está longe, ou às vezes está pertinho. Continue ensinando, continue semeando essa palavra de ensino sobre a vida dele, e em conjunto, orando. Como eu disse, se você não souber como, vá para os pés do Senhor. Senhor, me ajuda nesse momento, me auxilia aqui, me direciona o que eu devo falar, o que eu devo fazer. E eu tenho certeza que esse Deus, que é o nosso Deus, vai te ajudar, porque Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso Senhor, que nos ensina e que nos ajuda em qualquer situação. Não perca as suas esperanças, não perca a sua fé, não deixe de ensinar, não esmoreça, não ceda, não deixe para lá. Vou deixar porque eu já estou cansada, eu não aguento, eu falei demais, eu já falei, chega. Não,
Calma, respire, o filho é seu. Deus te deu, ele é seu até que Jesus queira. Então é nossa responsabilidade, nós precisamos continuar ensinando aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo. Semeie. Ele foi lá, fez errado, vem cá, ensina de novo, mostra de novo. Fez errado, vamos de novo. E vai ensinando até que ele saiba, até que ele entenda. Mas eu quero te pedir uma coisa, mãe, não desista de ensinar. Ensine tudo. Olhe para o mundo, olhe para as pessoas. Você tem que pensar que um dia ele vai estudar e ele precisa ter convívio com os colegas, convívio com os professores. Um dia ele vai para a rua, eu falo para a rua, para o trabalho. Ele vai sair, ele vai ter relacionamento com outras pessoas, ele precisa saber se comportar. Ter uma certa etiqueta, né? Saber lidar com as situações. Então você tem que pensar o que eu preciso ensinar para ele saber se comportar diante das pessoas. Como eu posso forjar no meu filho, na minha filha, um caráter onde as pessoas vão olhar e falar assim: poxa, essa pessoa é muito joia. Nossa, esse adolescente, esse jovem, esse homem, essa mulher, nossa, é de uma educação, sabe? Isso vai ser bom para ele. Isso vai ser bom para a vida dele. Então, o que eu quero te falar, mãe, não pare. Se preciso, se quiser, chore aos pés do Senhor. Interceda, mas nunca deixe de ensinar. Você vai ver o seu filho ser aquela pessoa que você sempre quis, orando, intercedendo pela vida dele, profetizando pela vida dele. Eu tenho certeza que a vitória é nossa, a vitória é sua. Mas semeie desde bebê, semeie disciplina, semeie limites, o não, que é muito importante, eles precisam saber o não, para que eles saibam lidar com todas as situações que vier sobre ele. Amém? Que nesse mês de maio você seja ministrada pelo Espírito Santo com cada palavra, e não só nesse mês, que o Senhor possa te ajudar, que o Senhor possa sim, porque eu sei, eu creio, porque Ele tem me ajudado até aqui. Eu tenho um filho que é uma bênção, muito educado, quem conhece sabe sobre a sua personalidade, é tão carinhoso, tão amável, tão educado, tão gentil, cavalheiro, respeitador. Eu não estou dizendo só porque é meu filho, eu tenho certeza que o seu filho também é uma bênção, mas isso é resultado de muita semente, de muito ensinamento sobre a vida dele. E eu sou muito grata a Deus porque até aqui Ele tem me ajudado e vai te ajudar também. Amém? Em nome de Jesus, que você receba aí aonde você está bênçãos do céu, paciência, calma, sabedoria, discernimento. Em nome de Jesus, que você receba aí o consolo, se você precisa, da parte de Deus, o abraço e o colo do Pai também. Em nome de Jesus, eu quero deixar aqui um grande abraço, um beijo no seu coração e fica firme, continue ensinando. Em nome de Jesus, que quando o seu filho estiver velho, ele não vai se esquecer, ele nunca vai se esquecer daquilo, mãe, que você disse, pode ter certeza. Amém?